Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este áudio está destinado à leitura do livro Os Três Campos de Batalha. A guerra espiritual na mente, na igreja e nas regiões celestiais. Áudio número 19, página 181. Subtítulo: Elias, Jeú e a guerra contra Jezabel. Existe uma guerra muito antiga entre o espírito de Elias e o espírito de Jezabel. Nessa batalha antiga, Elias representa os interesses do céu, a chamada ao arrependimento e o retorno a Deus. Jezabel, por outro lado, representa o principado singular cujo propósito é impedir e derrotar a obra do arrependimento. Nossa nação vai para o vitorioso. Para compreender o conflito entre o espírito de Elias e o espírito de Jezabel, precisamos entender estes dois adversários como aparece nas Escrituras. Um é o adversário espiritual do outro. Se Elias é corajoso, Jezabel é atrevida. Elias é implacável contra o mal. Jezabel é feroz contra a justiça. Elias fala dos caminhos e das palavras de Deus. Jezabel é cheia de método de feitiçarias e de palavras de falsidade. A guerra entre Elias e Jezabel continua ainda hoje. Os principais guerreiros de cada lado são os profetas de ambos os inimigos. Para o vencedor vai a alma da nossa nação. Na tradição de Samuel, Elias foi o cabeça da escola de profetas. Abaixo dele estavam os filhos dos profetas, literalmente centenas de videntes e menestréis proféticos, que proclamavam a palavra de Deus. Nessa guerra, contudo, Jezabel assassinou metódica e perseverantemente todos os servos de Deus, até restar apenas Elias. 1 Reis 18, 22. Elias, então, como o último dos profetas, desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da Aserá para uma demonstração de poder, seus deuses, contra o poder do Senhor. Esses 850 homens eram falsos profetas, os sacerdotes satânicos que comiam a mesa de Jezabel. 1 Reis 18, 19. Eram os indivíduos mais poderosos e endemoniados que as hostes das trevas poderiam produzir. O rei Acabe, marido de Jezabel, mandou uma mensagem a todo Israel e a nação veio a testemunhar o conflito entre Deus de Elias e os semideuses de Jezabel. As condições do desafio eram simples. Cada lado tinha que colocar um bezerro sobre o altar. Elias em seguida disse: "Vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus." 6 horas depois, os sacerdotes pagãos não conseguiam produzir fogo. 12 horas se passaram e Elias começou a zombar deles. "Gritem mais alto, já que ele é um Deus. Quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado." Verso 27. Antes do anoitecer, Elias orou sobre seu sacrifício. E então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" 1 Reis
18, 38 e 39. E imediatamente após esse testemunho poderoso do Senhor, Elias fez que os hebreus pegassem os profetas de Baal e os lançassem à morte. Seria de esperar que, neste ponto, Elias fosse a Jezabel pedir a Deus que acabasse com Jezabel, mas ele não fez isso. Na verdade, e isso pode surpreender, Elias entrou em guerra espiritual. Bom, Jezabel, num acesso de raiva, abriu uma porta de feitiçaria e poder demoníaco contra Elias, que lhe causou temor no coração. Elias fugiu. Pode-se questionar como pode um profeta poderoso virar-se e correr. A resposta não é simples. De fato, a situação piorou. Em seguida, vemos Elias sentado embaixo de uma giestra, lamentando que não era melhor do que os seus pais, na verdade, suplicava para morrer. 1 Reis 19:4. Que pressão teria abalado esse grande homem de Deus para que ele caísse vítima do medo e do desânimo. O espírito de Jezabel. Agora, leitor, entenda. Quando guerrear contra um principado de Jezabel, mesmo que permaneça firme contra sua lascívia e feitiçaria, você precisará se proteger dos demônios do medo e do desânimo, pois ela os mandará contra você para desviá-lo de sua batalha e da sua vitória. O drama continua. Existe no reino espiritual um princípio de que alguém pode conceder uma porção do seu lado espiritual a outro sem que a plenitude do seu próprio espírito diminua. Vemos um exemplo disso quando o espírito, com E maiúsculo, que estava sobre Moisés foi colocado sobre 70 anciãos. Números 11, 24 e 25. E obviamente vemos isso no Espírito de Cristo, que habita em nós. Com esse conceito em mente, podemos compreender que o Espírito, com E minúsculo, de Elias, foi enviado para ministrar por intermédio da pessoa de João Batista. Antes disso, em certa ocasião, o Espírito de Elias tinha sido colocado sobre o outro indivíduo. Lembra-se de que Eliseu, o profeta que sucedeu Elias, recebeu porção dobrada do Espírito de Elias? 2 Reis 2, do 9 ao 10. Então, novamente, o Espírito de Elias estava ministrando, ativando, inspirando e criando em João Batista a mesma intensidade que residia no próprio Elias. João veio para ir adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Lucas 1,17. Sobre João Batista, Jesus disse: esse é o Elias que havia de vir. Mateus 11,14, Mateus 17, do 11 ao 13. João até parecia com Elias. Ele voltou. O espírito de Elias foi comissionado e enviado ao mundo. Como Elias, João proclamava a necessidade de arrependimento, onde quer que viesse pecado. Por exemplo, a vida adúltera de Herodes e da sua mulher Herodias, quando João os confrontou. Herodias conseguiu que ele fosse preso, Marcos 6, 17 e 18. Mas quem era esse lado espiritual de Herodias, manipulador e controlador nas trevas? Como o espírito de Elias ministrou por intermédio de João, assim também Jezabel veio ao mundo por intermédio de Herodias. O que Jezabel fez a Elias no deserto, Herodias agora fez a João. Jezabel lançou medo e desânimo, que trouxeram dúvida e confusão contra o servo de Deus. João Batista, que vira claramente o Espírito com E maiúsculo, descer como pomba sobre o Cristo, que ouvira a voz audível de Deus, testemunhando que Jesus era o Filho de Deus, agora perguntava se Jesus era verdadeiramente o Messias ou se deveriam esperar outro.
Mateus 11, 3. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete, Marcos 6, 21. Ocasião oportuna é a palavra perfeita para designar a sequência desse acontecimento no tempo, porque nessa guerra entre os espíritos, com E minúsculo, de Elias e de Jezabel, Herodias fez sua filha dançar para Herodes, arrancando dele a promessa de que lhe daria o que ela pedisse. A pedido da mãe, mais propriamente a pedido de Jezabel, a moça solicitou a cabeça de João Batista. Temporariamente, o confronto entre o espírito desses dois eternos inimigos acalmou-se. Elias está vindo. 2000 anos atrás, Jesus declarou que o ministério de Elias não tinha acabado. Prometeu de fato: Elias vem e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 11. Malaquias, o profeta, escreveu: enviarei a vocês a profeta Elias, o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Malaquias 4, 5 e 6. Elias está vindo para lutar e restaurar. Ele veio antes do grande dia e está voltando antes do terrível dia do Senhor. Lembre-se, contudo, do princípio do Espírito com E minúsculo, mencionado anteriormente. Alguém pode ceder uma porção do seu lado espiritual a outro, sem que a plenitude do seu próprio Espírito com E minúsculo diminua. Porque hoje, assim como Deus fez com Elias, Eliseu e João Batista, o Senhor está levantando um grupo de profetas como Elias, homens e mulheres cheios do Espírito, com E maiúsculo, enviados à frente do caminho para o retorno de Cristo. Também é preciso saber que se Elias está voltando antes de Jesus retornar, Jezabel também está. Você não a vê em nossa terra na quantidade de feitiçaria e prostituição? Não ouve a sua voz atrevida, rejeitando a autoridade de Deus e exaltando sua rebeldia no feminismo? Não a vê fazer com que os servos de Deus cometam atos de imoralidade? Apocalipse 2:20. Veja Isabel se manifestar tão ostensivamente, só confirma que o Espírito com E minúsculo de Elias também está aqui, trazendo arrependimento e levantando profetas guerreiros por toda a terra. Na verdade, para servir a Deus durante o reinado de uma Jezabel, a própria guerra o lançará a unção profética simplesmente para você poder sobreviver. No Antigo Testamento, vemos como Deus destruiu Jezabel. Jeú, o recém-coroado rei de Israel, foi mandado pela palavra do Senhor por meio do sucessor de Elias, Eliseu, para cumprir a promessa de Deus. Quando Jeú e seus homens dirigiam com fúria suas carruagens na direção de Jezabel, os reis de Israel e Judá vieram encontrá-lo. Você vem em paz, Jeú? Perguntou Jorão, o rei de Israel, e ele respondeu: como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Segundo Reis 9, 16 a 22. E Jeú assassinou os dois reis. E imediatamente depois foi a Jezabel para confrontar Jezabel. A palavra nos diz que quando ela o viu, pintou os olhos e o chamou: como vais, Inim? Assassino do seu senhor. Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: joguem esta mulher para baixo.
e eles a jogaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Segundo Reis 9, 30 a 33. Havia algo no espírito de Jeú que devemos possuir hoje em nossa guerra contra Jezabel. Embora devamos ter compaixão dos capturados por Jezabel, Jeú não teve misericórdia nenhuma esperança de mudança, nenhuma condescendência ou simpatia que fosse com relação a esse espírito demoníaco. Ele a atropelou. Jezabel estava caída, sangrando e à beira da morte. E Jeú acabou com ela sobre as patas do seu cavalo. Nós também não devemos ter nenhuma tolerância para com esse espírito. Não pode haver paz nem relaxamento embaixo da figueira até que Jezabel seja morta. Precisamos parar de viver para o conforto enquanto as prostitutas e feiticeiras são tantas em nossa terra. Precisamos nos recusar a estabelecer uma falsa paz baseada na complacência e no medo, principalmente quando o Espírito com E maiúsculo de Deus nos chama para a guerra. O significativo fato de que os eunucos a terem derrubado, alguns de vocês, leitores, têm sido feitos eunucos, escravos desse espírito maligno. Hoje, agora, Deus está lhes dando o privilégio de participar do eterno julgamento contra Jezabel. Vocês a derrubarão. Alinhe-se com Deus e deixe manifestar-se o juízo dele. É tempo de os profetas se unirem contra esse espírito, sobre a unção de Elias no poder do Espírito Santo. Vamos despertar a indignação de Jeú e derrubar Jezabel. Agora, lavemo-nos num precioso sangue e, purificados de qualquer mancha de pecado, vamos amarrar e saquear a fortaleza de Jezabel. Eu convido todos vocês, queridos irmãos, que estão ouvindo este áudio neste momento, a entrarem em oração juntamente comigo nesta guerra. Em nome de Jesus, contra esse espírito, oremos. Espírito de Jezabel, na autoridade de Jesus Cristo, que Ele nos dá como servos seus, nós libertamos os seus cativos, libertamos os seus escravos e dizemos aos eunucos: derrubem suas fortalezas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrubem suas fortalezas de condescendências com Jezabel. Eliminem as ideias diabólicas de sua mente no poder do nome de Jesus. Libertamos vocês do domínio psíquico dela sobre sua alma. Na autoridade do Cristo vivo, proclamamos a guerra santa sobre o espírito de Jezabel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.